Bem-vindo, ouvinte, a mais uma noite aconchegante no Clube do Bocejo. Hoje, convidamos você para uma jornada tranquila e reconfortante através de um universo peculiar, a geladeira. Vamos abrir sua porta lentamente, sentindo o ar fresco que nela habita, e observar cada item que repousa nesse interior silente. Relaxe, respire fundo. Permita que minha voz suave lhe conduza a cada objeto, uma pequena história, uma tapeçaria de detalhes imaginativos e sensoriais que embalam o sono. Está pronto? Então, comecemos nossa travessia, de prateleira em prateleira, sempre sem pressa. Item 1. O pote de iogurte. Na prateleira do meio, repousa um pote branco de iogurte. No coração tranquilo da geladeira, envolto por um ar úmido e levemente gelado, jaz o pote de iogurte. Ele repousa na prateleira do meio como um pequeno tesouro envolto em mistério. Sua presença discreta, evocando uma ilha de serenidade no mar silencioso de outros alimentos. O pote é feito de plástico opaco, um branco que não reflete a luz de forma vívida, mas sim a difunde em um brilho suave, quase espiritual. O frio do eletrodoméstico se transfere para a superfície, tornando o toque gelado quase reconfortante, como se fosse uma promessa de frescor e descanso. Ao passar os dedos calmamente por esse pote, nota-se a ausência de aspereza. O plástico é suave, polido por máquinas exatas, mas o rótulo adesivo contrasta de modo sutil, oferecendo uma textura levemente rugosa ao tato. Dedo após dedo, deslizando lentamente, é possível perceber o relevo das letras do nome estampado. Azul sereno, vermelho discreto, um cabo de harmonia visual que remete à tradição e à calma. Essas letras contam, silenciosamente, a história de um produto familiar, de um sabor que atravessa gerações, de momentos partilhados em cafés da manhã pausados. Feche os olhos um instante, ainda sentindo a superfície fria do pote, e mergulhe na imaginação. Pense no trajeto até aqui, uma viagem longa e paciente, cheia de etapas suaves. Antes de ser iogurte, esse conteúdo foi apenas leite. E antes de ser leite, era grama no campo, banhada de orvalho e sol morno. Imagine a pastagem larga e serena, as vacas ruminando devagar, com o ritmo lento e hipnótico de quem domina a arte do repouso. As mãos do ordenhador são carinhosas e hábeis, trabalhando nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda sussurra sonhos. O leite, fresco e leitoso, é recolhido com cuidado, quase como um ritual de respeito à natureza e ao ritmo das coisas simples. Ele é colocado em grandes recipientes, cada passo realizado com uma paciência antiga, sem urgência, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que tudo amadurecesse do jeito certo. Esse leite segue, então, por estradas tranquilas, envolto em silêncio, até chegar à fábrica. Lá, máquinas trabalham com precisão e delicadeza, misturando fermentos e controlando a temperatura. O ambiente é limpo e fresco, cheio de sons abafados, como passos em tapete ou gotas de orvalho caindo suavemente. O leite vai se transformando lentamente, por horas a fio, até ganhar a textura aveludada, densa e cremosa, mas incrivelmente leve. O cheiro se altera, ganhando um tom levemente ácido, ainda muito sutil,
como um sussurro aveludado no ar. Agora, de volta à geladeira, respire fundo. Abra a tampa com gestos lentos, sentindo a pequena resistência do lacre se romper. Um som discreto, quase musical, ecoando pelo frio. Um leve vapor, quase invisível, se mistura ao cheiro do iogurte, preenchendo o ambiente com um aroma delicadamente ácido e doce, limpo, renovador e suave. Não é um cheiro que grita. Ele convida à aproximação, à contemplação tranquila. Olhe para a superfície do iogurte. Ela é opaca, de um branco ultravioleta, e reflete apenas o necessário da luz da geladeira. Parece uma pequena lagoa congelada, calma, sem ondulações, esperando o primeiro raio de sol. A cada colherada, a textura é impecável. Desliza devagar, sedosa, oferece uma leve resistência antes de ceder, como um lençol macio sendo dobrado. O som do fundo da colher tocando o plástico é discreto e confortável. Imagine então o sabor. Sinta-o derretendo, frio e sutil, na ponta da língua. Ele preenche a boca devagar, sem pressa, como um afago. É quase impossível deduzir todas as sensações. No início, o frescor. Depois, a leve acidez. Por fim, uma doçura quase imperceptível, reminiscente do leite e do campo. Todas as lembranças da viagem até aqui parecem guardadas em cada gota: o vento no pasto, o plácido caminhar das vacas, a rotina paciente da produção. Observe o pote mais uma vez. Há pequenas gotículas de água condensadas pelo frio, formando desenhos nos pontos onde o rótulo encontra o plástico. A sensação visual convida ao repouso. Tons de branco, azul e vermelho, tudo suave e descomplicado. Ao lado do pote, outros itens repousam, mas ele parece imerso em seu próprio universo calmo. Não há pressa em nenhum gesto, nenhuma necessidade de movimento. O iogurte repousa, paciente, participando do grande descanso compartilhado pelos habitantes da geladeira. Seus próprios dedos se sentem mais lentos ao tocar o pote. O corpo todo segue esse convite à calma. O mundo lá fora diminui de ritmo, enquanto sua atenção repousa nesse pequeno cenário gelado. Domingo de manhã, talvez, ou uma tarde chuvosa e fria. O pote de iogurte está lá, constante, pronto para um momento de paz. A tampa, pousada ao lado, é fina e maleável. Com o tempo, pequenas gotas de água escorrem pela borda, criando caminhos suaves e silenciosos. O cheiro, antes tênue, se mistura ao ar da cozinha cada vez que o refrigerador é aberto. Tudo parece sintonizado com um universo lento, receptivo e suave. Permaneça nesse cenário. Sinta a calma do pote de iogurte, testemunha silenciosa do tempo que passa devagar. Sinta o frio emanando, convidando seu corpo a relaxar. Imagine o silêncio dentro da geladeira, apenas o leve ronronar do motor, o diálogo sussurrado entre as prateleiras e seus hóspedes. E, entre todos eles, apenas o pote de iogurte parece reinar em absoluta serenidade. Quando finalmente fechar a porta da geladeira, leve consigo esse estado de espírito, feito do frescor, da simplicidade e do silêncio reconfortante do pote de iogurte. Deixe sua respiração ficar profunda e lenta. Assim como o iogurte repousa, permita que seu corpo e sua mente repousem também, embalados por essa mesma paz branda. Item 2.
A cenoura laranja, na penumbra gentil de uma das gavetas transparentes da geladeira, repousa uma cenoura comprida. Não está sozinha, mas parece habitar um universo próprio, desenhado por sua intensidade laranja, que brilha como uma chama tranquila, mesmo sob a luz difusa do compartimento frio. Olhe atentamente para ela. Veja como sua cor rompe o domínio pálido dos vegetais ao seu redor. Uma espécie de sol encapsulado, guardando todas as nuances do entardecer dentro de sua casca fina. Aproxime-se mais, com um olhar de curiosidade e respeito. Observe o tom laranja, vivo e quase pulsante. Parece impossível que um simples vegetal traga tanto calor para dentro de um ambiente tão frio. Mesmo envolta pelo frescor constante da geladeira, a cenoura mantém a promessa da terra quente em sua superfície, como se guardasse, no interior de cada célula, a luz solar que recebeu durante semanas de crescimento paciente. Cada azul do plástico, cada reflexo na gaveta, reforça a intensidade das nuances douradas e avermelhadas da casca, lembrando os dias longos de lavoura, onde a luz caía generosa. Passe os dedos de leve sobre sua pele. Sinta a textura, levemente rugosa, com pequenas fissuras e ondulações que traçam mapas de experiências vividas durante sua formação. Sua superfície resiste um pouco ao toque, conservando frescor e firmeza. Aqui e ali, fiapos finos ou minúsculas raízes secundárias ainda permanecem, sugestões de sua ligação profunda com a terra. Ao levantar a cenoura, perceba seu peso, nem excessivo, nem leve demais. Uma medida exata, resultado do equilíbrio entre absorção da água, nutrientes e a espera silenciosa sob o solo. Agora, pense em sua história. Imagine como tudo começou. Uma semente tão pequena quanto um grão de areia, lançada sobre a terra fofa por mãos pacientes. A cada novo dia, gotículas de orvalho se depositam ao redor, abençoando o início da jornada com frescor. O solo fornece abrigo, calor e alimento. Pedaços de raízes vizinhas, fragmentos de folhas caídas, vermes e micro-organismos, todos cumprem o papel invisível de arquitetos da fartura. Chove. Cada gota é um acorde em uma canção de crescimento. O vento conversa com as folhas delicadas. Às vezes sussurra leve, outras vezes sacode firme, mas nunca ameaça de fato. Por semanas, a semente germina, se alonga, enraiza-se mais fundo. Quando finalmente transborda para o mundo, a folha emerge, tenra e esverdeada, saudando o céu numa dança silenciosa. Embaixo, a cenoura cresce na escuridão tranquila, protegida, acumulando energia. É no escuro que ela mais trabalha. É ali, longe dos olhares, que concentra sabores, doçura, nutrientes, numa disciplina paciente, até o momento da colheita. É um breve instante, mas marca toda a sua existência. Uma mão hábil afunda no solo macio, localiza a raiz e a puxa com delicadeza. Sai inteira, com pequenas partículas de terra ainda presas à pele. A água fria do tanque de lavagem traz alívio e desapego da terra-mãe. A cenoura desliza pelos dedos, já livre, ainda exalando um aroma terroso, úmido
que parece síntese de chuva e campo aberto. Cada lavagem é um convite à renovação. Os resíduos escorrem, mas permanece a essência. Segue a viagem até o mercado, o trajeto breve até a casa, e então, finalmente, encontra repouso na gaveta da geladeira. Ali, é recebida por um frio suave, envolta pelo ar silencioso e limpo. Visualize as pequenas gotas d'água que se acumulam sobre ela, pérolas de orvalho vindas do balanço térmico, evocando as manhãs no campo. Essa umidade mantém a pele brilhante, enrijecida, sinal claro de que está fresca, absolutamente íntegra. Aromas também habitam este momento. Antes mesmo de ser cortada, a cenoura emana um perfume discreto e profundo. Nota terrosa, sensação de raiz recém-colhida, promessa de doçura sutil. Se aproximar a cenoura ao nariz, suspire devagar e perceba como a lembrança do solo fresco se mistura a algo quase cítrico, vigor da juventude pronta para alimentar. Deixe sua atenção repousar nesse cenário por alguns instantes. Não há pressa. Observe o contraste do laranja intenso da cenoura, com o ambiente frio e translúcido, as sombras suaves criadas pelas paredes da gaveta, o silêncio que envolve tudo. Ao redor, outros vegetais dormem, mas a cenoura reluz, vibrante, transbordando potencial. Não há movimento, apenas existência, paciência, simples beleza. Permita então que sua respiração acompanhe esse ritmo. Inspire devagar, sentindo o corpo se aquietar, como a cenoura que descansa ali, entre sonhos de terra fértil e sol distante. Imagine-se também repousando, abrigado, firme, vibrante de vida, mas sereno diante do tempo. No instante silencioso da geladeira fechada, tudo é pausa, tudo é contemplação. E a cenoura segue ali, guardando-se o laranja pleno do mundo, à espera do próximo despertar. Item 3. O ovo solitário. Na calma silenciosa da cozinha, quando todos parecem recolhidos ao seu descanso noturno, a geladeira permanece como uma sentinela de frescor e promessas. Entre os diversos itens guardados ali, destaco a presença humilde de um ovo, repousando sozinho na bandeja afixada à porta. Ele não ocupa muito espaço, mas atrai o olhar como um ponto de equilíbrio entre o que foi gerado e aquilo que ainda será. Observe-o com atenção, sem pressa, como se cada detalhe revelasse um segredo ancestral. Sua casca, de um marfim quase perfeito, reflete a luz artificial da cozinha com um brilho contido. Passe o olhar por toda a superfície. Repare na leve porosidade, quase imperceptível sob os dedos, num relevo que só se revela de perto. É um convite à contemplação, assim como as pedras lisas de um rio convidam a sentir a corrente da água deslizar pacientemente. Aproxime-se, ainda mais, até que consiga distinguir as pequenas manchas, os tons que transitam entre o branco e o bege. O ovo repousa firme, acomodado com delicadeza na concavidade plástica da bandeja, como se ali estivesse em um ninho improvisado, e talvez seja mesmo um abrigo urbanizado, moderno, mas que repete o gesto protetor que existe desde os primórdios. Agora, feche os olhos e permita que a imaginação o transporte para bem longe dali, até uma granja serena, ao amanhecer. Sinta a terra fria sob os pés, ouça o som baixo e cadenciado das galinhas, ecoando em meio ao vapor que se eleva do capim úmido. Veja o primeiro raio de sol
filtrando-se pelas frestas. No galinheiro, o ambiente é cálido, de um calor quase materno. O ninho, feito de fibras secas, acolhe suavemente o ovo recém-postado. Há ali, no instante do nascimento, uma paz profunda. Cada galinha segue seu ciclo com a dignidade simples da vida cotidiana. Visualize a mão atenta do cuidador, recolhendo o ovo com delicadeza. O gesto é tão antigo quanto a própria agricultura, um ritual que se repete sem pressa. O ovo é colhido, examinado, limpo com um pano macio e então guardado em caixas apropriadas. No trajeto, ele balança com suavidade, acolhido entre fibras ou aplainado pelo material da embalagem. Não há violência, apenas o ritmo calmo do transporte, as pausas, os reencontros com a luz. Chegado ao destino, o ovo é transferido para a geladeira. O frio que o envolve é outro, não mais o frescor matinal da granja, mas a temperatura controlada de um lar. Observe como ele se adapta, silencioso, ao novo ambiente. Diferente de outros alimentos, que exibem cores e aromas declarados, o ovo permanece modesto, envolto num perfume quase inexistente. Seu cheiro é um sopro de neutralidade, como um traço de pureza que paira no ar, tão limpo que mal se nota. Toque a superfície da casca com a ponta dos dedos. Fria ao contato, ela transmite uma solidez tranquila. Cada poro minúsculo, invisível a olho nu, mas presente, serve de ponte entre o mundo exterior e o universo escondido no interior do ovo. Dentro dele reside o potencial, a promessa de algo novo, seja alimento, seja vida, seja um instante de transformação. Pense no tempo paciente que o envolve. O ovo aguarda, imóvel, à espera do momento em que irá cumprir seu propósito. É um símbolo universal de paciência, de esperança. Sua existência repousa sobre a ideia de que tudo chegará ao seu tempo. E não é assim também que você aguarda o sono, tranquilo, esperando que o corpo abrace o descanso e a mente repouse? O ovo e você partilham da mesma espera, silenciosa, pura, protegida. Permita-se demorar nessa contemplação. Sinta o silêncio ao redor, o leve zumbido da geladeira, a ausência de aromas ou gestos bruscos. O ovo, solitário na bandeja, inspira uma simplicidade que acalma. É um convite para desacelerar, para reconhecer na quietude seu próprio valor. Assim como ele aguarda, você também pode respirar fundo, entregar-se à serenidade que antecede o sono. Antes de fechar a porta da geladeira, lance mais um olhar ao ovo. Perceba nele não apenas um alimento, mas um símbolo de potencial, algo que, à primeira vista, parece pequeno e comum, mas guarda dentro de si promessas de sabor, força e renovação. Deixe que esse exemplo inspire seu próprio repouso. Assuma o tempo do ovo, a calma do ninho, a paz de quem sabe que tudo sucede suavemente. No silêncio profundo da cozinha, com a geladeira fechada, o ovo prossegue sua vigília discreta. Na sua solidão aparente, encontra sentido e plenitude. Talvez, ao perceber esse instante, você também descubra que o simples pode ser extraordinário e que o sono, quando chegar, encontrará em você um abrigo tranquilo e fértil, pronto para novos começos. Item 4. O queijo fatiado. Num dos compartimentos da geladeira, embalado por uma folha de plástico translúcido, repousa uma pilha
ordenada de queijo fatiado. O olhar, ao se deter sobre esse pequeno conjunto de lâminas amarelas, recebe um convite à calma. O tom é suave, um amarelo delicado que lembra o dourado tímido do sol nas primeiras horas da manhã. Olhe com atenção para as bordas. Elas se mostram um pouco mais escuras, um halo quase âmbar, como se cada fatia guardasse em si a memória do tempo de maturação. Com a ponta dos dedos, toque a superfície do queijo. É macia, sedosa, quase escorregadia, deslizando entre as digitais em contato efêmero e silencioso. Há uma certa vulnerabilidade nessa textura, um aviso de que ali a delicadeza está sempre à beira de ceder à força. Sinta a leve pressão, que pode deformar a fatia sutilmente, como se o queijo desejasse lembrar que a suavidade também tem peso e presença. Permita-se fechar os olhos e imaginar, por um momento, a longa trajetória que antecede esse instante. Visualize, em alguma planície aberta, rebanhos de vacas pastando com tranquilidade sob um céu generoso. O leite nasce ali, no ritmo terno dos dias claros, em ciclos regidos pela paciência da natureza e pelo cuidado diário dos criadores. O aroma verde dos campos, o som compassado dos passos, o calor dos corpos em movimento. Tudo isso se dissolve no tempo, transformando o leite em promessa. Lembre-se dos artesãos, dos movimentos repetidos e atentos das mãos, que aquecem, mexem, coalham. Observe, em pensamento, a lentidão precisa das etapas. O líquido branco transformando-se em massa, a separação suave do soro, o corte cuidadoso, o tempo em repouso, enquanto tudo ganha textura e forma. Sinta a mudança gradual, o lento amadurecimento, a espera paciente que imprime complexidade ao sabor. É um ritual silencioso, quase sagrado, em que o trabalho encontra harmonia com o tempo, e o tempo, por sua vez, retribui com sabor e maciez. Agora, de volta ao presente, afaste o plástico e sinta o aroma levemente amanteigado do queijo se espalhar pela cozinha. É um perfume delicado, reconfortante, que mistura notas de leite fresco e toques de nozes, aquecendo o ambiente sem pressa. Uma lembrança sutil de lares tranquilos, de mesas cercadas por conversas suaves e gestos de cuidado. Respire esse cheiro com atenção. Ele preenche e acalma, transportando a mente a um estado de conforto. O queijo, ali em sua quietude, convida à contemplação. Não há urgência, pois nada ameaça sua pequena existência naquele instante. Em vez de ser apenas parte de um lanche apressado ou de uma receita a ser preparada, ele assume ali um papel meditativo. Representa a pausa, o reconhecimento do valor do descanso e da harmonia cotidiana. Cada fatia repousa sobre a outra, equilibrando-se como páginas de um livro ancestral, e cada camada guarda uma história que se sobrepõe à anterior. Toque novamente o queijo e sinta a diferença entre o lado exposto e o encaixado na pilha. Um é ligeiramente mais úmido, o outro aveludado. A pele translúcida do plástico preserva o frescor, mas não impede a partilha desse instante de simplicidade. É um alimento que não grita por atenção. Sua presença é quase um murmúrio, sugerindo serenidade.
Pense no trabalho acumulado, nas pessoas invisíveis, cuja dedicação permitiu o surgimento dessas fatias macias. Pastores, artesãos, distribuidores, comerciantes. Cada etapa, cada mão envolvida, colaborou anonimamente para que o queijo esteja aí, agora. Ao levar a fatia ao nariz, descubra novas nuances. Talvez um fundo levemente ácido, uma nota terrosa, uma leve doçura perdida no fundo. Permita-se a experiência do gosto, mesmo que apenas pela imaginação, a promessa de derretimento suave sobre a língua, o contraste entre o toque inicial macio e o sabor que se intensifica devagar. Não é preciso fazer nada, apenas estar ali, presente, aceitando o convite ao prazer calmo de perceber, de existir junto ao queijo. Nesse instante, não há pressa. O mundo lá fora pode correr com as urgências, mas aqui, dentro da geladeira, reina outro tempo. O tempo do queijo, o tempo da serenidade. O alimento descansa. Sua existência é um lembrete discreto de que a harmonia também pode ser encontrada nos pequenos intervalos, nas pausas silenciosas do cotidiano. É como se cada fatia sussurrasse: está tudo bem. Você pode parar. Você pode simplesmente ser. Quando fechar novamente o plástico e encaixá-lo no compartimento, perceba a leveza que fica no ar. O queijo, intocado, prossegue seu repouso. E talvez, com ele, descanse também sua mente. Neste instante, você compartilha da mesma quietude, acolhido, reconfortado, em harmonia com a pausa. Item 5. O vidro, de geleia de morango. No recanto tranquilo da prateleira, afastado tanto da pressa quanto do esquecimento, repousa o pequeno vidro de geleia de morango. A tampa vermelha reluz a luz tênue do refrigerador, evocando a lembrança de piqueniques infantis, toalhas xadrez, tardes de descobertas despreocupadas. O corpo de vidro, límpido e um pouco frio ao toque, transforma simples movimentos em rituais. Ao pegar o pote, a mão sente imediatamente o frescor transmitido pelo interior, um convite silencioso à pausa e à contemplação. Gire o vidro levemente. A luz passeia pelo conteúdo rubro, translúcido, fazendo brilhar minúsculos pontos dourados, fragmentos cristalizados de açúcar, talvez, ou pequenas sementes guardadas como lembranças do campo. Observe sem pressa a densidade da geleia, sua superfície levemente ondulada, o modo como se move devagar, resignada e plena, como se guardasse com carinho cada memória do verão que a viu nascer. Ao desapertar, com delicadeza, a tampa de metal, um leve pop ecoa, rompendo a barreira entre o mundo da quietude e o da experiência direta. O ar se enche, então, do perfume doce da fruta, apenas o suficiente para marcar presença, jamais invasivo. É um cheiro que traz consigo imagens vívidas de manhãs preguiçosas de domingo, a luz entrando devagar pelas janelas, a mesa arrumada com xícaras de café e pães ainda quentes, o silêncio pontuado por sorrisos e pequenos gestos de carinho. Pare por um instante, inspire profundamente e permita-se ser transportado para esse universo de carinho e lentidão. Feche os olhos. Imagine a cena inicial. Verdes morangueiros alinhados no campo, resplandecendo sob o orvalho da madrugada. Mãos cuidadosas, geralmente pequenas, mas firmes,
colhem os frutos mais vermelhos, mais brilhantes. Ouça mentalmente o sussurro das folhas, o canto dos pássaros matinais, o rumor distante da vida campestre. Sinta o peso fresco do cesto repleto, a promessa de sabor e aconchego. Acompanhe, em pensamento, a transformação dos frutos, lavados, despidos de folhas, cortados com cuidado. Pouco a pouco, eles desaparecem na panela, onde o calor começa a desmanchar as fibras, liberar o sumo, misturar-se ao açúcar. O ambiente se preenche com o cheiro envolvente da fruta cozinhando, o vapor suave transportando o aroma até os ambientes mais distantes da casa. O tempo aqui é outro, regido pelas bolhas que estouram devagar, pela colher de pau que mexe com paciência, pelo vidro esterilizado que aguarda, limpo e brilhante. No momento preciso, a geleia, quente e fluida, é despejada no pote. Cada gota carrega consigo o frescor do campo, a doçura do morango, a lentidão do cuidado. Basta observar o vidro como um relicário. Guarda a essência condensada do verão, pronta para ser resgatada a cada colherada. Agora, com a tampa finalmente aberta, toque a superfície da geleia, ainda fria, com a ponta de uma faca ou colher. Sinta como ela cede com suavidade, sem nenhuma resistência abrupta. Um mundo macio, úmido, que parece querer se moldar ao utensílio. Leve um pouco ao lábio, mesmo apenas pela imaginação. A explosão inicial do doce, seguida pela leve acidez delicada, despertando memórias de infância e tardes preguiçosas. O sabor dura alguns instantes, renovando o ciclo sensorial. Perfume, tato, paladar, antes de descansar na boca, suave e reconfortante. Permaneça uns segundos, observando o vidro no canto da prateleira. Impassível, ele transcende seu papel prático. Converte-se em símbolo de constância, de carinho armazenado, de promessa de aconchego futuro. Sua existência silenciosa recorda que há tempo para tudo, para o preparo paciente dos alimentos, para o prazer lento da experiência, para o simples fato de esperar. A geleia não reclama, não urge, preserva e oferta generosamente o que absorveu, convertendo o tempo em sabor e o sabor em ternura. Assim, quando fechar a tampa e devolver o vidro ao seu canto, perceba a sensação que fica, um estado de contentamento sereno. A geleia de morango, protegida, seguirá ali aguardando, assim como os melhores momentos, disponíveis sempre que houver espaço para saborear a lembrança. Nesse intervalo entre abrir e fechar, entre provar e guardar, repousa também a sua tranquilidade, uma certeza delicada de que, dentro de um simples vidro, pode habitar todo um campo de morangos, uma cozinha aquecida de manhãs e a harmonia singela dos dias lentos. Item 6. O pepino. No silêncio ordenado da geladeira, entre frutas coloridas e folhas férteis, repousa o pepino. Ele se distingue pela forma alongada, quase cilíndrica, com a pele espessa, de um verde profundo, marcada por relevos
e gomos irregulares. Ao tocar, seus dedos encontram a superfície fria, levemente úmida, ainda viva com o orvalho das madrugadas. Deslize a mão por toda a sua extensão e perceba as pequenas elevações, a maciez disfarçada pela textura rugosa. O peso em sua mão é equilibrado, nem leve nem pesado, uma promessa de frescor contido e desaceleração. Pense nos campos extensos, onde o pepino surge do solo, protegido sob grandes folhas verdes, largas como mãos em concha. Respire fundo e imagine o ar perfumado do campo, notas de terra molhada após a chuva, plantas crescendo em silêncio, sol filtrando entre as folhas. O vigor do pepino se desenvolve longe do burburinho humano, nutrido apenas pela simplicidade da água e da luz, resguardado no anonimato das fileiras. O convite do pepino não é ao banquete apressado, mas a uma pausa refrescante. Antes de cortar, contemple seu formato, a diferença sutil de verde entre casca e pontas. Observe como ele capta o brilho discreto enquanto repousa, um brilho que parece sugerir o frescor oculto em seu interior. Com uma faca, prepare-se para o instante de corte. O contato com a lâmina produz um estalo, seco e sutil, quase como um segredo contado em voz baixa. No corte, revela-se imediatamente uma lâmina de água cristalina, translúcida, escorrendo devagar, desenhando trilhas claras na casca. Surpreenda-se com a geometria do corte. Círculos perfeitos, sementes desenhadas em mandala, sutileza de vida impressa na carne pálida. O frescor é quase visível. Traga o pepino recém-cortado ao nariz. Um aroma limpo, vegetal, quase doce, de tão simples. Ele acorda memórias de comidas leves, saladas de verão, sanduíches tranquilos, em tardes lentas, ou apenas de um copo d'água com rodelas flutuando sob o gelo, condensando gotas na borda do vidro. Segure um pedaço entre os dedos e sinta novamente a superfície úmida. O pepino escorrega com facilidade, brilhando sob a luz. Ao levar à boca, a sensação é de refrescância imediata, umidade exalando como uma névoa discreta, envolvendo língua e céu da boca. O sabor não invade, mas abraça, suave, quase tímido, sutilmente adocicado. A cada mordida, mais água se revela, como se o pepino compartilhasse consigo a serenidade das manhãs frescas do campo. Permita que a quietude desse momento se espalhe por outros espaços da sua rotina. O pepino, mesmo sem palavras, ensina um segredo sobre espera, desaceleração e acolhimento do presente. Ele é, em sua humildade, testemunha de um ciclo paciente, do solo ao campo, do campo à gaveta, da gaveta à sua mão. Observe agora a cena após o corte, as rodelas dispostas lado a lado no prato, o verde escuro contrastando com o interior translúcido, as pequenas sementes repousando calmamente. A beleza na composição, um padrão de simplicidade que convida à contemplação. Sinta como a presença do pepino acalma não apenas o corpo, mas também a mente inquieta, um convite tácito para desacelerar, para olhar e respirar, para provar o momento em sua plenitude. Ao final, devolva o que não foi usado à gaveta, com a certeza de que a serenidade do pepino continuará ali, à espera de ser redescoberta. Que o frescor desse vegetal permaneça como um lembrete de quietude, simplicidade e calma. Deixe que, no silêncio da noite, ao fechar a geladeira e afastar-se para dormir, a paz do pepino suavize seus pensamentos e prepare, em sua modéstia, um repouso tranquilo e restaurador. Item 7.
A maçã vermelha. Perto da porta da geladeira, repousa uma maçã, centro silencioso de uma pequena cena noturna. Seu vermelho vivo captura a luz mínima, como se segurasse um brilho próprio, polida e lustrosa, cuidada em cada detalhe. Ao envolvê-la com a mão, sente-se imediatamente o toque fresco, quase úmido, transmitindo uma delicada sensação de conforto. O peso é exato, não pesado, não leve, mas completo, uma presença íntegra. Feche os olhos por instantes e imagine o pomar de onde ela veio. Galhos elegantes sustentam frutos entre folhas verdes, balançando suavemente ao sabor do vento. O ar é puro, fresco, perfumado pela mistura de terra, grama e o começo sutil da doçura das maçãs amadurecendo ao sol. O céu se infiltra entre as copas, riscando manchas douradas no chão. O vermelho da fruta não é apenas uma cor, é a assinatura de dias claros, calor paciente, a dança lenta das estações. Com a maçã na mão, aproxime o nariz. O aroma é frutado, vivo, com uma ponta de acidez que desperta os sentidos. É cheiro de promessa, crocância, frescor, vitalidade. Imagine a jornada. A maçã foi colhida no auge, embalada com cuidado em caixas alinhadas, transportada com gentileza, chegando enfim ao abrigo confortável da geladeira. Agora, ali, aguarda, envolta na quietude, na penumbra refrescante do frio. Sinta os detalhes do tato. A casca desliza sob os dedos, firme, resvalando as linhas das digitais. Um brilho leve reflete seus contornos, como porcelana nova. Com delicadeza, imagine passar a palma da mão sobre ela, percebendo pequenas imperfeições, sinais de um caminho natural, de uma história completa. Na presença da maçã, convive um convite à paciência. Ela repousa, esperando serenamente o instante de ser escolhida, para uma mordida apressada, ou talvez para adoçar um momento de calma ao longo do dia. Sua espera é tranquila, sem pressa, lembrando que existe beleza em aguardar, em habitar o tempo do silêncio. Lembre-se das manhãs em que uma maçã, cortada e arrumada em fatias, marcava o começo de um novo dia, ou de lanches calmos sob a sombra de árvores, quando criança. A mordida firme, o som claro e limpo da casca se partindo, o suco se revelando a cada compressão dos dentes, a doçura suave misturada ao frescor levemente ácido. Há conforto nesse sabor, tão familiar, ao mesmo tempo singelo e vasto. Permita-se imaginar a energia armazenada na maçã, calor do sol, água da chuva, paciência do tempo. Toque seus lábios levemente à fruta, sinta o frio e então imagine o primeiro gosto, mesmo sem morder. Antecipe o prazer do sabor, mas demore-se no momento, celebrando a espera. Assim como a maçã repousa, em paz na prateleira, aninhada em sua pele brilhante, você também encontra seu lugar para repousar. Deixe que essa imagem o acompanhe no início da noite. Um fruto completo, guardando dentro de si um pouco do verão, à espera do próximo papel. Permita-se, tal como ela, aguardar o sono com quietude. Deixe que a paciência da maçã inspire sua própria jornada para a serenidade. Ambos, a fruta e você, habitando a calma de um instante inteiro. Item 8. O requeijão. Na prateleira central da geladeira,
repousa o pote branco e azul de requeijão. O formato arredondado, a superfície polida do plástico, transmite uma familiaridade que atravessa memórias. Deslize os dedos pela lateral do pote. Ele é firme, transmite segurança. A tampa, bem vedada, protege o interior macio, isolando do mundo exterior tudo aquilo que é delicado e fresco. Há uma simplicidade reconfortante na rotina de abrir esse pote, como um gesto ancestral repetido que nunca perde o sentido. Imagine o momento de abrir o requeijão pela primeira vez. Um leve estalo anuncia que o lacre foi rompido e, lentamente, o aroma leve de leite fresco começa a se espalhar, pairando no ar com suavidade. É um cheiro doce, sutil, que desperta lembranças de café da manhã em família, conversas calmas, a mesa arrumada entre risadas e o sol vazando pela janela. São memórias de infância, de abraços demorados, de dias em que tudo parecia se encaixar, sem pressa, sem urgências. Visualize agora as mãos habilidosas de quem faz o requeijão, o leite aquecido, cuidadosamente mexido, transformando-se em algo novo. O líquido branco, aos poucos, engrossa, adquire corpo e textura. Surge um creme aveludado, denso e confortável ao olhar. Imagine a paciência necessária para chegar ao ponto, o tempo exato da transformação, o olhar atento, a espera. Há carinho em cada etapa desse processo, amor silencioso em cada detalhe. Agora, pegue uma colher e sinta na imaginação o instante de mergulhá-la no creme fresco. A superfície, antes lisa, recebe o contorno arredondado da colher, formando uma leve onda, como se o requeijão respirasse junto com o movimento. A colher se enche do creme, pesado e macio, brilhando sob a luz suave da geladeira. Traga a colher à boca, ainda em pensamento. A textura é lisa. A sensação é de conforto absoluto. Cada porção é frescor, aconchego, suavidade. O requeijão aguarda, pacientemente, o destino de cada manhã. Seja numa fatia de pão macio, espalhado com delicadeza, seja numa receita tranquila, peito aberto à criatividade. Ele suporta outros sabores, enaltece o simples, acolhe o desejo de quietude. Em cada mordida há uma pausa. O ritmo do mundo diminui. A respiração se aprofunda. O corpo relaxa. Não há pressa. Só o prazer de estar presente, de sentir plenamente o instante. Permita que essa calmaria se espalhe para além do pote. O requeijão, mesmo imobilizado entre paredes de plástico e vidro, é símbolo de espera, paciência e ternura. No silêncio da madrugada, ao abrir a geladeira, esse pequeno universo branco e azul lembra que tudo pode ser mais lento, mais suave, mais tranquilo, que a cada colherada imaginada, corpo e mente possam desacelerar, encontrando repouso nos sabores da rotina. Ao fechar o pote, sinta a tampa se encaixando, o clique sutil que sela de volta a memória do prazer. Deixe que a serenidade dessa cena prolongue-se noite adentro. Um lembrete de que há sempre um pequeno abrigo de maciez e conforto ao nosso alcance, esperando o tempo certo para ser partilhado. Item 9. A folha de alface. Na parte baixa da geladeira, envolta por transparências e refrigério, repousa uma folha de alface. Ela está estendida sobre a bandeja de legumes, como um pequeno véu de verde vivo, lembrando o frescor da terra molhada após a chuva. Observe, com atenção demorada, cada detalhe: o brilho úmido
que cobre sua superfície, as pequenas gotas de água descansando como minúsculos diamantes. Cada gota reflete as luzes brandas da cozinha, multiplicando brilhos efêmeros, joias naturais da madrugada. Passe, em pensamento, a ponta dos dedos pelo contorno da folha. Sinta a textura sutil, suavemente, encrespada nas bordas, firme e macia ao mesmo tempo. Quando os dedos escorregam pelo meio da folha, perceba como ela quase se desfaz na leveza. É úmida, translúcida ao sol, que um dia a tocou, exibindo delicadamente suas nervuras centrais. As linhas claras rasgam o verde em caminhos ordenados, persistentes, cada uma trazendo consigo a história da folha, o registro de sua formação paciente. Imagine, então, a origem dessa folha. Visualize um canteiro sob a luz de uma manhã branda, gotas de orvalho se formando, a terra segurando a umidade da noite recém-despedida. As alfaces nascem em comunidade, folhas se sobrepondo, escondendo-se do excesso de sol, protegendo umas às outras. Continue o passeio da imaginação. O tempo passa lentamente. O vento sopra leve, balançando e escutando o sussurrar das folhagens. A folha cresce, absorvendo cada gota, transformando luz e ar em matéria translúcida e fresca, guardando em si o frescor da vida miúda. Aproxime, em pensamento, a folha do rosto. Sinta seu aroma. Não é um perfume forte, mas uma presença sutil, quase imperceptível, carregada de frescor e promessas de leveza. O cheiro do verde, da chuva fina sobre as folhas, do início dos dias, é um aroma que acalma, que sossega, que nos convida a pausar. Deixe-se inspirar profundamente, preenchendo os pulmões com essa recordação de quintal, de hortas escondidas no fundo do tempo. Respire fundo mais uma vez. Inspire lentamente, absorvendo toda a suavidade que a alface oferece. Expire com calma, esvaziando-se de urgências. Permita-se sentir como seria incorporar essa leveza à sua noite. A folha de alface, mesmo imóvel na bandeja, carrega uma lição silenciosa, o dom de crescer devagar, de oferecer apenas o necessário, de refrescar com simplicidade qualquer momento. No tempo de vigília entre o sono e a realidade, guarde a imagem da folha de alface, tocada pela luz branca da geladeira, abrigando em si o frescor e a esperança das pequenas coisas. Que ela inspire em seus pensamentos um sopro de serenidade, trazendo equilíbrio e gentileza à sua respiração e ao seu adormecer. Pode fechar os olhos. A folha de alface seguirá lá, verde, paciente, símbolo de tudo o que é delicado, pronta para lembrar, sempre que precisar, que há beleza em toda leveza. Item 10. O limão. No fundo da gaveta fria, reluz, sob a luz suave da geladeira, um limão amarelo. Ele não é apenas um fruto entre outros. É um sol pequeno, guardado, repousando entre as sombras dos vegetais. Observe-o. Sua casca é porosa, quase rugosa, um relevo que convida ao toque. Pouse cuidadosamente os dedos sobre a superfície. Sinta o frio do descanso, a resistência delicada daquela pele, a promessa da acidez ainda protegida. Erga o limão à altura dos olhos. Gire-o lentamente entre as mãos, explorando a textura que alterna entre depressões minúsculas e partes mais lisas, como uma impressão digital vegetal. O peso dele é certeiro nas palmas, denso,
uma miniatura de todo o pomar escondida em sua forma arredondada. Imagine então o caminho do limão. Visualize um pomar aberto, onde limoeiros alinhados recebem o vento suave e o afago constante do sol. Entre as folhas verdes flutuam pequenos pontos de luz amarela, os frutos crescendo vagarosamente, sorvendo cada raio, amadurecendo ao longo das estações. Sinta, em pensamento, o calor do verão misturado ao frescor das manhãs, as raízes puxando vida da terra profunda e úmida. O limão amadurece com tempo, com paciência, acumulando em si toda essa energia do ciclo natural, até chegar ao ponto exato de colheita. Agora, aproxime o limão do nariz. Inspire devagar, profundamente. Mesmo fechado, exala um perfume cítrico, intenso, limpo. É um aroma marcante, porém gentil, que desperta e tranquiliza ao mesmo tempo. Por um instante, deixe que esse frescor percorra o corpo inteiro, suavizando o pensamento e arejando o cansaço da rotina. Sinta como a promessa de acidez quase desperta as papilas gustativas, ainda que o limão permaneça inteiro em sua quietude. A energia ácida guardada em silêncio, esperando o instante certo de revelar tudo o que carrega. Visualize cortando o limão. A lâmina encosta na casca, rompe o amarelo e espalha no ar um perfume vívido, luminoso, que toma a cozinha e dissolve qualquer distração. Mas agora, nesse momento, o limão repousa inteiro, sem pressa de cumprir seu destino. Ele faz parte da ordem calma da noite. Sua presença é suficiente. Não é preciso cortá-lo para usufruir de seu potencial. Ele harmoniza o ambiente apenas pelo que é. Deixe-se embalar pelo silêncio do limão na geladeira. Ele encerra a pequena jornada entre os alimentos, embalando o final do dia, o início do descanso. Feche os olhos e mentalize o limão como um símbolo da paciência, do frescor guardado para a próxima manhã, do ciclo interminável entre crescimento e pausa. Permita-se inspirar fundo, absorvendo a energia renovadora do limão. Expire devagar, entregando à noite qualquer tensão restante. O fruto amarelo seguirá ali, íntegro, um convite a confiar na tranquilidade do presente. E assim, envolto nessa paz cítrica, você pode se entregar ao sono, embalado pelo frescor, pela promessa guardada em silêncio, pela harmonia discreta do limão. E assim, porta após porta, prateleira após prateleira, passamos por cada instante e cada sensação guardada na geladeira. A serenidade de cada item desperta a calma, enchendo a noite de imagens suaves e reconfortantes. Agora, com o corpo mais leve e a mente tranquila, feche os olhos. Sinta-se acolhido no silêncio, com a certeza de que os sonhos também descansam. Em paz, à espera do despertar. Boa noite. Que você durma profundamente, embalado pela calma do Clube do Bocejo.